Ô, Nicolas, você falou sobre as eleições do ano que vem e o que a gente viu nas últimas eleições municipais, né? E ano que vem presidência aí, e ainda está uma interrogação sobre Bolsonaro. Todo mundo fala, quem é o nome? Fala, é o Bolsonaro. Só que a gente sabe que ele está inelegível, a gente não sabe o que vai acontecer. E a pergunta que eu te faço é, nas próximas eleições, que são muito importantes para o Brasil, obviamente, você vai seguir o que o Bolsonaro indicar, caso ele não reverta toda essa situação, ou você vai tomar a mesma atitude, analisar, e se não for algo que, como foi aqui em São Paulo, né, que o pessoal até criou aí, falou, o Nicolas tá traindo o Bolsonaro e tudo mais, você vai seguir um nome que você acredita que seria melhor para o Brasil, não? Então, o Bolsonaro e todas essas, digamos assim, questões que podem acontecer no futuro, é muito difícil, né, da gente falar o que nós iremos. Um ponto Bolsonaro tem uma experiência, enfim, política muito maior do que eu, e nas questões, por exemplo, de São Paulo, que aconteceu, tomei uma posição, enfim, divergente, Sim. Não apoiei literalmente o outro candidato, mas, enfim, me simpatizei. Mas a gente sabe que são muitas variantes. Então, o que pode acontecer? Eu acredito que ele está correto de manter a candidatura dele mesmo até o final. E o meu candidato, o único que para mim é inegociável, o meu apoio é o Bolsonaro. Todos Sim. os outros, eu acredito que a gente tem que, enfim, sentar, conversar, avaliar. Exato. Porque são muitas coisas ainda que eu não sei. Eu não sei quem vai ser o vice de todos os candidatos. Eu não sei quem de fato serão os candidatos. Eu não sei quem que o Bolsonaro irá apoiar. E é claro, a decisão dele pesa e muito. E eu acho que ele vai fazer a melhor escolha de quem ele irá apoiar. Eu não acho que ele, por exemplo, vai apoiar o Lula. Concorda comigo? Então, ele deve apoiar, obviamente, uma pessoa que eu também apoiaria naturalmente. São muitos cenários, é muito difícil, tem muita água para rolar. Eu acredito que a esquerda, enfim, juntamente com o consórcio STF, não vai deixar com que ele faça, enfim, campanha, com que ele tenha o poder que ele tem nas ruas. Não tem outra pessoa que coloque tantas pessoas na rua Sim. como o Bolsonaro. Foi numa quarta-feira à tarde, se eu não me engano, lá em Brasília, colocou milhares de pessoas em prol da anistia. Então, tem muitas coisas ainda que pode acontecer para tomar decisão. Uma coisa que eu penso, Morgado, é o seguinte, a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem coisas que são muito caras, sabe, assim, para nós como país. E a gente não pode, enfim, ficar nesse ad eterno, sabe, de ficar de torcida. A gente precisa analisar os nossos próprios erros como direita, analisar o que a esquerda, enfim, tem errado, que eu acredito que é em sua maioria, e está na mão das pessoas, enfim, no ano que vem. Mas é muito difícil falar ainda, que são muitos cenários ainda que podem acontecer. Boa. Tá. Eu vou fazer o break para a rede de rádio, só para a rede de rádio a gente continua. Você pode ficar mais um pouquinho, né? Até umas 5 da tarde, mais ou menos. É pro Boni. É pro Boni ficar feliz, não é a gente não, é o Boni. Reginaldo, faz o break aí, por favor, Reginaldinho. Você acha que isso... Porque o que você está falando, eu consigo entender também, porque a gente já está... Há muito tempo que a gente está num terceiro turno. Acho que desde 2014. Sim. Desde 2014 o Brasil sempre vive um terceiro turno e tal. E nesse momento agora, parece que com esse negócio do Trump aí também, complicou, porque... É lógico, ninguém quer prejudicar o Brasil, quer que o Brasil seja prejudicado, mas todo jogo, né, você precisa saber que para você ganhar uma batalha, uma guerra, são várias batalhas que você precisa... Você está sentindo isso? Porque parece que tem gente própria da direita que joga você para o canto, fala que você está olhando um outro lado. Como é que você está vendo isso dentro da direita? Do Bolsonaro, que parece que o Bolsonaro só quer que seja da família do Bolsonaro, e aí aparece o governador Tarcísio de São Paulo, e muita gente interessada nesse 2000, que é daqui 1 ano e meio, né? Sim, a gente muda muito o jogo. Tem muito caminho pela frente, né? Como é que você está vendo esse jogo político agora, nesse momento? Emílio, como eu disse, assim, as pessoas ficam muito ansiosas por dar opinião sobre tudo. E muitas vezes você não tem que ter opinião própria, você tem que ter opinião verdadeira. E muitas das vezes a gente não sabe quais são todos os cenários do porquê a pessoa está tomando certa decisão. Então eu nunca vou falar algo, a não ser que eu tenha, assim, digamos, uma certeza, uma convicção forte
de que aquilo dali é a minha opinião e eu deva falar com as pessoas. Até mesmo porque eu sei da minha responsabilidade daquilo que eu falo. Hoje, aquilo que eu falo, eu sei que tem uma repercussão, que, enfim, pode movimentar as coisas, e por isso, muitas vezes, eu não falo. Mas eu não falo por quê, Nicolas? Porque você está querendo jogar contra, porque você, enfim, por qualquer outro motivo, não. É porque eu acho que muitas das coisas, primeiro, algumas coisas que são colocadas, que irão acontecer, elas precisam acontecer. Porque eu torço, por exemplo, para que aconteçam sanções ao Moraes, eu sei, e tenho falado isso dia sim, dia com certeza. Na CPMI, por exemplo, do dia 8, quando vários estavam com medo de falar sobre o que estava acontecendo, eu estava lá, falando, junto com outros deputados e senadores, sobre o que está acontecendo no nosso país. E hoje eu tenho contato, Emílio, e é bom deixar isso aqui bem claro, com vários familiares do dia 8 que estão sendo vítimas da perseguição desproporcional ao dia 8 de janeiro. Nicolas, você acha que eles não devam ser punidos? Não, acho que devam ser punidos na medida proporcional do que fizeram. E você defende a anistia pelo quê? Porque eu acho que é um caminho de pacificação e sai ainda barato. Basta você realizar isso. Pessoas que não têm ali uma ficha criminal, pessoas que nunca cometeram crime, pessoas que, enfim, literalmente pegaram ali uma bola assinada pelo Neymar e estão pegando 17 anos de cadeia. Qual criminoso hoje no Brasil, sei lá, do Comando Vermelho, do PCC, ou cometeu corrupção, está pegando isso? Pelo contrário, quem comete rachadinha faz acordo e basta pagar que fica impune. Sim. Então, por que eu não falo muitas das vezes? Porque ainda não aconteceu ainda várias das coisas que estão para acontecer. E eu torço para que aconteça. Mas e se não acontecer? A responsabilidade vai ser minha, que talvez está colocando uma esperança nas pessoas, e eu não posso fazer isso. Existem pessoas que eu converso diariamente, eu posso, enfim, meu celular está aqui fazendo a live, mas eu posso te mostrar pessoas que, assim, colocam toda a esperança, digamos assim, na política, e muitas das vezes não é o cenário real. A gente enfrenta muita dificuldade para poder aprovar as coisas, para poder passar a anistia. Cada vez mais eu olho e falo, caramba, a coisa está complicada, sabe, está difícil. Então eu torço para que aconteça. Muitas vezes eu não falo, não é por birra, não é por orgulho, nada disso, pelo contrário. E sobre as questões que envolvem família Bolsonaro e Tarcísio e tudo isso, eu acho que ultrapassa da minha capacidade de dar opinião sobre isso, entendeu? Eu sei que existem jogos de poderes, sei que existem jogos de interesse, mas eu acho que no fim das contas, todos nós, sem exceção, nós temos um inimigo em comum, sabe? Que é o PT, que é a esquerda, que faz um prejuízo gigantesco para o nosso país. Então eu acho que, enfim, se há algum atrito ou se há algum problema, isso precisa ser conversado, isso precisa ser dialogado, porque eles fazem isso, né? Eles chegam, dialogam no privado, resolvem. Muitas vezes é mais fácil resolver, né? Porque manda uma emenda ali, manda uma emenda aqui, tá tudo resolvido. E a harmonia entre os poderes reina. Mas a gente sabe também que a gente consegue também, realizar isso. Você pode ver, eu nunca, talvez em 1 ano e meio aí, que talvez tenha alguns perfis que me batem, algumas pessoas que falam de mim, você não vai achar nenhuma declaração minha falando de nenhum ator político que vocês acabaram aí de citar, porque eu não acho que é meu papel. Meu papel não é comentarista político, eu sou deputado federal, eu sei da importância que é isso, tem uma eleição importantíssima vindo no ano que vem, e eu acho que nada vence o trabalho, cara. Eu tenho feito meu trabalho, fiquei muito feliz que saiu uma pesquisa do ranking das 100 pessoas mais influentes em 2025 em âmbito digital. E eu fiquei só atrás do Neymar, que é o primeiro, depois fiquei atrás da Virgínia, que está em segundo, e eu em terceiro. E eu fico feliz com isso, e não é para poder me exaltar, mas é porque, poxa, literalmente, as pessoas muitas vezes esquecem. Eu saí da favela, assim. Eu não sou diferente de ninguém, cara. Tem minhas dificuldades, tem minhas limitações, mas eu tento fazer o que é certo. E várias das coisas que muitas vezes eu tomo pancada sozinho, entende? Mas eu continuo, eu persisto e continuo a mesma coisa. Continuo jogando bola com os meus amigos lá da favela, continuo, enfim, na igreja que eu sempre frequentei, continuo, enfim, dedicando meu tempo aqui para minha família, que muitas vezes é pouco. Vou ter uma nova filha agora. Cara, mais uma vez, eu sempre falo isso aqui, mas eu quero repetir pela nossa audiência.
não dá para poder terceirizar as responsabilidades de um país para uma instituição ou para uma pessoa somente. A responsabilidade é de cada um de nós, caramba. Para de tentar, sabe, querer colocar como se a política tivesse uma capacidade redentora de salvar até os pecados nossos, entendeu? As pessoas querem resolver problema de família com o problema, botando a solução na política, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que a gente precisa ser maduro nesse sentido, adulto o suficiente para poder reconhecer que sim, existe um mal a ser combatido, existe algo que precisa ser lutado, mas não existe monopólio da virtude. Não estou falando aqui que a direita está certa em tudo, que a esquerda está errada em tudo, não. Senão eu estaria falando como eles. Mas uma coisa é certa, existe talvez um lado ou pessoas que estejam de um lado, que estão querendo mais acertar do que errar, e um outro lado, cara, que, poxa, estão fazendo a mesma coisa e buscando um resultado diferente. Eu fico maluco quando eu vejo Norte e Nordeste, que é dominado há tanto tempo pela esquerda, dominado há tanto tempo pelas mesmas famílias, e as pessoas continuam com o pior IDH, continuam com os piores índices de educação, de segurança pública. Aqui mesmo, perto aqui de mim, aqui em BH, você tem, infelizmente, já favelas dominadas já pelo crime organizado. E ninguém está falando disso. Ninguém parece que está preocupado com isso. Então, qual que é o problema que está acontecendo no nosso país? O problema é de quem está representando a gente ou de quem coloca aqueles representantes? Eu acho que está todo mundo com uma parcela de culpa aí muito grande, cara, no que está acontecendo no nosso país. Muito elegante da sua parte, obviamente, né? Sempre fala muito bem. Mas ele é muito elegante. Ele é elegante. Ele foi elegante. A Paulinha quer que ele toque violão. Por isso que ele tem essa audiência, né? Esse capital político. De Amazônia. Mas o violão ali é pra tocar. Ô, Nicolas, você sabe que você não pode deixar buraco na política. E eu sou um cara que é acusado nesse programa de criar as chapas para 2026, como já foi falado. Já tem 8 chapas. Mas saiu uma notícia dizendo que você tem pretensão para o governo de Minas. Isso é verdade ou não? Interrogação. Não descarto essa possibilidade, até mesmo porque, poxa, estou em primeiro nas pesquisas, enfim, tem uma vida aí toda para poder começar, o estado que eu possa também tocar. Só que eu ainda estou avaliando. Eu sei que isso pode parecer loucura, né, para a velha política, para o sistema político, que, poxa, o político estivesse em primeiro nas pesquisas, com uma rede social que eu tenho, com os apoiadores que a gente, enfim, consegue ter em Minas e no Brasil. Quem não sairia, né, para governo? Por que você está pensando, Nicolas? Porque eu acho que são vários fatores, né? Eu acho que, mais uma vez, eu tenho 29 anos, como eu disse. Eu acho que a gente precisa, enfim, estar preparado para encarar uma missão. São vidas de pessoas, né, que estão em jogo. Não quero poder somente pelo poder. Acho que também eu saindo como deputado federal, eu perco minha imunidade parlamentar e eu sei como é que funciona o jogo. O Moraes tirou um governador do DF na canetada. E o que eles não podem fazer comigo em um alvo muito maior, e eu vou me tornar um governador, e hoje eu sou um deputado, mas de 513. Então, querendo ou não, você tem uma estrutura de defesa. E eu acho que a minha digamos, comunicação e a minha defesa e ataque àquilo que eu acredito no Congresso reverbera a nível nacional, e os grandes problemas que, de fato, eu quero enfrentar, problemas profundos no Brasil que é para solucionar, eu acredito que talvez como governador eu não consiga resolver isso. Então, eu não quero dizer aqui que se eu for sair, eu só vou sair para presidente da República, porque, tem 29 anos, fique em paz, não sou ameaça para ninguém nesse sentido. Agora, de fato, na presidência da República que você consegue colocar vários pingos nos is, e eu acredito que eu tenho muito que avaliar, não quero, enfim, chegar a ser deputado, sou governador, depois sou isso e aquilo, com a minha família destruída, sem eu conseguir ter um bom relacionamento dentro de casa. Eu conversei recentemente com um político e ele falou, cara, eu fui isso da minha vida, tive 6 mandatos, etc e tal, e hoje estou aqui com meu filho, acho que ele tinha uns 20 e poucos anos, e falou, olha, se eu pudesse voltar atrás e não tivesse, tivesse dedicado mais tempo para minha família, eu voltaria e faria isso. Porque, para pensar, eu posso ter talvez um excelente governo, ajudar a vida das pessoas, depois pode vir um petista logo em seguida, destruir tudo que eu fiz, a mídia me coloca como um pária, os caras trabalham ao contrário, e aí o tempo
que eu tive aqui, digamos assim, né, perdido, ninguém me devolve isso. Então eu não estou dizendo que eu não encararia e não sacrificaria pelo meu estado e pelo nosso país. Mas eu preciso colocar tudo isso na balança. E eu coloco de uma maneira muito madura, porque eu sei o que as pessoas muitas vezes estão doidas para acontecer do outro lado, é ver eu deslizar, é colocar talvez uma pecha de que não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Então eu não quero dar esse gostinho para eles. Não duvido da minha capacidade, mas também reconheço e tenho humildade para poder reconhecer que eu não tenho pressa, é um longo caminho para poder assumir um executivo. Tem 2028 que eu posso assumir, por exemplo, se eu ganhar e fazer uma boa campanha e conseguir a confiança dos belo-horizontinos para vir para a prefeitura, conseguir, não tenho problema nenhuma vaidade de vir como prefeito para poder administrar uma cidade, fazer algo pela minha cidade, depois vir a algo. Ou agora, apoiar alguém para um projeto futuro e 2030 vir também, talvez como governador, enfim. Eu acho que não tenho pressa alguma. Estou no meu segundo mandato e primeiro mandato como deputado federal, fui vereador. Para mim a experiência está sendo muito boa em nível de crescimento, em nível de aprendizado. Tem várias áreas que eu preciso melhorar em âmbito econômico. Já pedi para o Sam me mandar aí uns cursos de economia para eu estudar, estou fazendo esse paralelo, mas ele não me manda. Vou mandar. Mas quero realmente contribuir, cara. Não sou monopólio de pauta nenhuma, não sou monopólio de movimento nenhum. Eu só estou fazendo aqui meu trabalho. Se você gostar de mim, cara, beleza. Se não gostar, não tem o que fazer, cara. Morde as costas e eu vou estar por aí. Eu espero que daqui 20 anos o Lula não esteja, mas nós estejamos, pelo bem do Brasil. Você tá muito humildão. Tá bom. Pela sua importância. Pela esposa, então, pela família. Mas você... Então, mas... Não, eu sei. Eu entendo a sua posição. Mas você estava falando agora que a imprensa não dá muita moral para você. É assim que você sente mesmo do consórcio, né? Não, a imprensa não deu muita moral, não entendi. Não, você falou entendi, de me atacar. Isso. Que a imprensa, o consórcio. Pô, dá só uma olhada. Esse caso agora mesmo do Janones, eu não tive nada a ver com a confusão. Eu não estava no meio do tumulto, não estava nada. Eu estava literalmente no palanque do plenário falando. E como eles divulgam? Tumulto entre Nicolas e Janones gera suspensão de mandato para Janones de 90 dias. Então, assim, é uma tentativa de colocar um rótulo em mim a todo custo, que, assim, tudo bem. Podem tentar colocar, mas eu dou um passo atrás. E várias das pessoas que, inclusive dentro da Câmara, podem falar qualquer coisa sobre mim, até mesmo uma pessoa de esquerda, pode falar qualquer coisa. Discordo dele, tem hora que ele talvez é um pouco excessivo, etc e tal. Mas eu não sou um cara desequilibrado nesse sentido. Então, o que eles tentam me atacar são coisas que não são verdades. Você pode me atacar falando assim, o Nicolas... a ideia que ele está defendendo é errada, etc e tudo. Mas, poxa, as manchetes de página de fofoca, da própria grande mídia, bicho, falando que eu contratei uma designer de sobrancelha, querendo me fazer um paralelo com a Erika Hilton, que contratou um maquiador, é um nível bizarro. O Ministério Público Eleitoral aqui agora está querendo me caçar... Tá querendo me caçar por conta de um vídeo que eu fiz denunciando um livro pornográfico que o ex-prefeito de Belo Horizonte, falecido, fez. É um nível bizarro. Aí eles colocam como, tipo assim, como se eu fosse um truculento, etc e tal. Mas eu sei que isso funciona para eles, eu sei que isso dá like, eu sei que isso dá clique. Eu só acredito que, no fim das contas, é ruim para o jornalismo. Poxa, não vou falar aqui para poder não expor e, enfim, gerar também algum problema para vocês. Mas uma grande emissora de televisão ontem uma jornalista se referir ao Bolsonaro e chamou ele de bozo. Por que isso não acontece com Lula e com a esquerda nunca? Porque quando acontece algo com o Bolsonaro, o deputado que apoia o Bolsonaro é bolsonaristas, e quando é um cara que tem problema com emenda, que faz achadinha, não é o deputado lulista. Então, há sim uma parcialidade na mídia absurda pro lado da esquerda, assim como o judiciário, assim como a universidade. Então, assim, eu não fico dodói deles me tratarem dessa forma, não. Que bom que esses caras que nunca fizeram nada pelo Brasil estão me atacando. Quando eles começarem a falar bem, aí eu vou estranhar. Mas é só isso, só mostrando mesmo que talvez se eu não tivesse, Emílio, a minha rede social estava lascado, né? Porque bastava uma matéria do Fantástico para poder acabar comigo. Pô, os caras tentaram me atrelar o meu primo, que foi preso com 30 quilos de maconha, como se eu tivesse alguma coisa a ver com isso.
porque eu mandei emenda para a cidade onde o pai dele foi candidato. Peraí, a cidade onde eu mais tive voto, proporcional, 40%, tá? Da cidade votou em mim. Eu não posso mandar emenda para lá, não? Agora, eles querem atrelar a emenda que eu mandei com o meu primo que foi preso e colocar como se eu tivesse culpa nisso. Pô, imagina você responder por todas as merdas que seus parentes fazem. Sim. Nós estamos lascados. Eita.